Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque os bastidores da vitória contra o Mirassol mostram novos líderes e um Yuri Alberto emocionado. Mas tem jogador que foi submetido à cirurgia e tem uma previsão nessa data FIFA que eu vou te contar nesse vídeo aqui. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom rapaziada, data FIFA, os jogadores em férias. Bom, pessoal, data FIFA, jogadores em folga, pelo menos por 3 dias, depois se reapresentam normalmente e já começam a preparar a equipe para o clássico contra o Santos, quando o Campeonato Brasileiro volta lá no dia 15 de outubro. Enquanto isso, como eu disse, folga, depois preparação, e o meia atacante Vitinho acabou sendo submetido a uma cirurgia no joelho, uma cirurgia de menisco. Ele está de repouso até quarta-feira, depois ele se reapresenta e aí segue fazendo todos aqueles trâmites naturais de um pós-operatório, né, de um jogador que sofre uma cirurgia. Menisco é uma das mais simples lesões que hoje se tem no futebol, mas ainda assim um cuidado que requer aí de 4 a 8 semanas, né? Então pode ser que o Vitinho, vejam só que loucura, o único jogador contratado nessa janela, na bacia das almas, no apagar das luzes do Transferban, e mesmo assim pode ser que ele nem jogue mais nessa temporada. Que zica danada! Enfim, toda a recuperação para o Vitinho, que ele possa voltar o quanto antes. O menos mal disso tudo é que o Memphis já recuperou, está com a seleção holandesa. Depois o Rodrigo Garro deve começar a trabalhar essa semana, eu vou trazer mais novidades nos próximos dias, e o Yuri Alberto já está de volta. Então a gente tem um esboço aí de um time titular, de um time mais reforçado para a sequência da temporada, beleza? O Corinthians TV, né, a Corinthians TV, o clube divulgou os bastidores dessa vitória diante do Mirassol, e é muito legal quando a gente tem acesso ao vestiário, que é algo que a gente como jornalista nunca teve, né? Então, com o advento das redes sociais, dos clubes inclusive, a gente pôde ter algumas informações que a gente não tinha no acesso, né, aos atletas. E nesse caso, a gente pôde perceber que o Romero, por exemplo, que é um cara que vive uma fase de baixa, já não consegue mais corresponder como antes, mas talvez seja o mais antigo de todos os funcionários, jogadores, atletas, comissão técnica, dirigentes que estejam ali no Corinthians. O Romero é um cara que está desde 2015, né? Saiu, voltou e tal, mas é um cara que conhece muito o que é o Corinthians, o que é ser Corinthians, e ele tem uma palavra muito firme sempre no vestiário. Mas também a gente vai percebendo que tem alguns jogadores mais identificados e outros que rapidamente construíram essa identificação, construíram essa identidade. E eu estou falando do Hugo Souza. Eu brinco com o Hugo, né? Eu entrevistei ele e ele brincou comigo com essa frase que eu fiz no ano passado. Nascido para ser Corinthians. O Hugo Souza foi criado no Flamengo, mas ele nasceu para ser Corinthians. O Hugo está com a seleção brasileira, deve ser titular, inclusive, em um dos jogos, em um dos amistosos da seleção, o que vai fazer com que ele desfalque, provavelmente, o Corinthians no jogo contra o Santos, mesmo que ele não jogasse, porque a logística na véspera para um amistoso, né, de um amistoso lá na Ásia, não faria com que ele chegasse a tempo. Então o Felipe Longo deve fazer a sua estreia no clássico contra o Santos. Mas o Hugo merece, né, cara? Porque ele construiu isso. Ele estava muito em baixa na carreira. Ele, assim, tinha sido escorraçado do Flamengo. Estava na segunda divisão, na verdade, num time que foi rebaixado para a segunda divisão do futebol português. E se alguém aqui já assistiu o Campeonato Português, você sabe do que eu estou falando, o nível é baixíssimo. E ele estava no Chaves de Portugal, que acabou rebaixado, chegando no Corinthians para substituir o Cássio e o Carlos Miguel, e simplesmente se torna o que se tornou. E no vestiário tem uma palavra de incentivo, todos os jogadores meio que pedindo a bênção para ele. Cara, muito legal ver esse momento do Hugo Souza. Ele tem uma relação muito boa com o Ranieri, né? Dá para ver isso mesmo quando eles terminam o jogo e depois no vestiário. Muito legal ver novas lideranças surgindo. E aí preciso falar de um atleta também, de um cara que é um filho do terrão, e que é um cara que merece respeito, até pelo que ele vem construindo. Estou falando de
Maicon. Eu sei que tem alguns torcedores que ainda torcem o nariz, mas, gente, o Maicon, ele tá jogando muito. O Maicon tá sendo até diferente, tá? Do que o Dorival esperava que ele fosse. Porque o Dorival, em determinado momento, pela qualidade técnica do Maicon, entendeu que ele tinha que ser primeiro volante. Cara, e o Ranieri chegou até a perder a titularidade em algum momento, o que é uma heresia, porque o Ranieri, para mim, é fundamental nesse time. Mas isso dizia muito do que o Dorival queria com o Maicon. Ele queria que o Maicon jogasse, porque o Maicon com a bola no pé, ele é diferente mesmo. Ele tem qualidade técnica, ele tem dinâmica, ele tem liderança. Cara, é um cara dali, do terrão. É importante você ter esses caras no time. Os caras que conhecem o que é ser Corinthians. Os outros entendem rapidamente, mas ele é da raiz, ele é da base. No sentido base mesmo, da base da pirâmide, do tronco da árvore. O Maicon é dali. É importante você ter esse cara no time. Só que ele tinha uma sequência de lesões, ele não conseguia ter regularidade, ele não conseguia jogar bem. A cabeça dele, eu acho que sempre com esses empréstimos assim, sempre variou. E aí chegou o Dorival e disse: não, tu vai jogar, tu vai jogar, tu vai jogar. E a gente brigava com o Dorival. Pô, caramba, por que ele quer com o Maicon? Pô, esquece o Maicon. Aí ele ficou um tempo super longo, parado, com uma lesão mais séria no ano passado. E quando ele voltou esse ano, Maicon. E eu lembrava do Maicon quando ele foi vendido, lá em 2018. Ele surgiu muito bem. Naquele time do Carille, 2017, campeão paulista 18. Ele faz o gol do título em 18 no Allianz Parque, o gol de pênalti. O Maicon, ele tem qualidade, mas ele não conseguia jogar. Pois o Dorival insistiu e achou a posição dele, que não era difícil de prever, né? Que é um segundo homem de meio campo. Acabou. Ele comandou o setor. E nesse vídeo de bastidores, o Maicon também aparece falando, inclusive se posicionando depois, dando entrevista sobre o gol marcado, o gol de pênalti. Depois na zona mista ele também falou. O Maicon é uma das lideranças do elenco e tecnicamente vem sendo um jogador diferente. A gente teve também o Yuri bastante emocionado e usando, né? Ele também deu uma entrevista para a Globo muito bacana. Falou sobre a cavadinha, falou sobre o apoio da torcida, sobre a decisão do Dorival de que ele não seria o batedor nesse momento. Mas para a Corinthians TV, o Yuri meio que agradece a Fiel, assim, né? Porque o apoio que eles deram, tanto no jogo passado, quando ele deu a cavadinha, quanto nesse jogo, tipo assim, ele falou, mostraram que eles estão comigo independente do que eu fizer. E ele entendeu o recado. Porque assim, a rede social provavelmente detonou o Yuri na cavadinha. Muita gente no estádio também. Mas a maioria apoia o cara durante os 90 minutos. E nisso a Fiel é muito diferente. Porque qualquer jogador teria a sua vida muito assim, prejudicada, né? Difícil, complicada nos próximos dias, perdendo um pênalti como ele perdeu. E o que a Fiel faz? A Fiel fala o seguinte: não, nós vamos te apoiar. Você vai ter que responder, mas enquanto isso não acontecer, nós vamos te apoiar. Não baixa a cabeça. E, cara, deu certo. Porque no mesmo jogo contra o Flamengo ele fez um gol, ok, o Flamengo virou o jogo. E depois no jogo contra o Inter ele não jogou. No jogo contra o Mirassol ele foi o cara do jogo. Ele fez gol, ele sofreu pênalti, ele deu assistência, ele foi o cara do jogo. Mesmo com toda a carga emocional que ele pudesse ter. Mas ele sabia que a torcida estava com ele. Então, Fiel, a torcida também ganha jogo. A torcida recupera atletas. A torcida tem um papel fundamental. E a torcida do Corinthians mais do que qualquer outra. Ela sabe como entrar na mente do atleta, do adversário. E sabe que o seu ativo, o seu cristal, o seu poder, o seu potencial está ali dentro. E que ela precisa dar apoio a ele durante os 90 minutos. Depois disso, cobrança, tudo certo. Porque ninguém é otário. Também você não vai aplaudir quem não tá bem. Mas durante o jogo, a Fiel é a única torcida que entende. Não adianta eu vaiar esse cara. Porque eu preciso dele.
eu preciso que ele se levante, que ele se recupere, e ele já deu provas disso. Então a gente vai apoiar. Mesmo na dor. Porra, você deu uma cavadinha contra o Rossi. Tava 0-0, o Flamengo virou o jogo, mas tudo bem, Yuri. Bora, levanta a cabeça, porque a gente sabe do que você é capaz. E isso é bonito. E o Yuri reconheceu isso e agradeceu a torcida. E já marcou de novo, fez um puta jogo e vida que segue. Que ele tenha aprendido a lição, mas que entenda que apoio não vai faltar. Muito legal de ver isso acontecer. Foram os bastidores do clube revelando algumas coisas. Durante a semana vou trazer mais notícias sobre volta do Rodrigo Garro, formatação de time contra o Santos, alguns desfalques inevitáveis, tudo isso na sequência. Mas de antemão, quero saber de você. O que vocês acham aí do Maicon? Será que ele tem que permanecer? Já comenta aí. E o Yuri Alberto, você perdoou? Tá tudo certo? Quero te ouvir também. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Só para vocês entenderem, muito obrigado pelo carinho da audiência, tá? Só para vocês entenderem, eu não sei se a proposta que o Corinthians tem chegou nos 200 milhões que o Corinthians queria. E eu não sei se a proposta chegou a 180 milhões também, que é um valor que eu sei que o Corinthians fecharia. Tá? Por quê? Porque o Corinthians entende que o Flamengo hoje recebe 200 e poucos milhões lá de Master, só que esse valor é com bonificações, o Corinthians tem detalhes desse contrato. É com bonificações, com metas, então não é fixo 270 milhões, como foi anunciado. O Corinthians com metas também pode chegar num valor desse. Então a patrocinadora Master do Corinthians foi notificada, tá? Que o Corinthians tem hoje uma proposta em mãos. Então eu acho que cabe agora a gente torcer para que as coisas se desenrolem exatamente da maneira que o Corinthians está esperando, para que o Corinthians venha fazer um upgrade nesse contrato. Só que tem um problema, né? Tem um problema. O Corinthians hoje tem um valor maior de Master, só que eu não sei se o valor dos Neymer White chegou. E a empresa, a Bet, que quer o Corinthians, quer hoje o Corinthians, o combo, que é o estádio e a camisa. Então, se para o Corinthians pegar um valor que não é um valor bom de mercado para o estádio, não vale a pena fazer a mudança. Aí seria melhor a patrocinadora Master aumentar o valor, né? E o Corinthians buscar um novo patrocinador Master, tá? Então, o nome da empresa não me passaram, né? Vocês estão perguntando, mas é uma Bet, entendeu? É uma Bet e por isso que o Corinthians, né, chegou a conversar com a patrocinadora Master. Eu já ouvi burburinhos que a patrocinadora Master cobriria. Isso já... pessoas assim, não aquela fonte que decide, né? Que é nessa que eu gosto de dar informação. É aquela fonte que vai tomar decisões, que vai estar envolvida no processo. Mas aquelas que ficam em volta desse tipo de fonte, já chegou a me falar que a patrocinadora Master cobre qualquer proposta de camisa e briga pela arena. Agora, eu nunca ouvi isso dentro da diretoria do Corinthians, entendeu? Eu acho que essa patrocinadora Master do Corinthians está embalando a agulha para isso. Eu acho que ela tá lá na Globo, paga todo mundo, paga influenciador, que não faz nem sentido. Então, assim, eu acredito, tá? Não sei se é a B aí, né, que vocês sempre vêm falando dela, tá? Não vou falar que é, porque não vou chutar. Nunca vou chutar, tá? Nunca vou chutar. O pessoal tá falando que acha melhor dividir os produtos, né? Assim, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, que pode parecer absurdo, e talvez vocês não assimilem bem de cara. Mas eu, Samir Carvalho, eu não vejo problemas ter duas Bet. Não vejo. Eu não vejo problema. Conflito de interesse, meu amigo. Eu não vou usar, eu não vou clicar lá pra jogar. Eu não vou nem usar a camisa com o nome delas. Entendeu? Vocês sabem que eu não gosto, eu recuso aqui 30, 40, 50 mil reais por mês de patrocínio deles. Mostro pra vocês, hoje é segunda-feira, ainda não chegou, mas toda semana chega uma proposta pra mim. Pra mim, tanto faz, meu irmão. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. O dinheiro do Corinthians não é o meu dinheiro. Entendeu? Que a Fatal Model, por mim, meu irmão, eu acho uma baita de uma hipocrisia. Se você anuncia a Bet, porque, entendeu? Essa não. As crianças, essa aqui pode. Essa não, as mulheres, a família, essa aqui pode. Sabe, é muita hipocrisia nesse mundo, né? Agora, eu, sinceramente, não vejo problema nenhum, meu amigo. Problema nenhum, entendeu? E outra, nem essas empresas veem problema mais. E eu vou provar isso, tá? E eu vou provar. Aí é querer ser muito refém dessas empresas. Tá na hora do Corinthians e os grandes clubes tomarem o dinheiro dos caras, meu irmão, como a CBF tomar entre aspas, né? Eu não vou fazer propaganda para nenhuma delas, mas eu contei, e de 1 a 5 eu sei contar. Tinham 5 delas em jogos da CBF, do Campeonato Brasileiro. 5
5 delas, meu amigo. Então, cadê o conflito de interesse? O jogador dá entrevista na saída de campo, quando coloca aqui o backdrop, aqui atrás, tem 5 delas aqui atrás. Quando a bola tá rolando, nas placas de publicidade, começa, ó, pisca 1, pisca 2, 3, 4, 5. Elas tomam conta. Elas tomam conta, velho. Por que a CBF pode pegar 5? Por que elas aceitam patrocinar a CBF sem conflito de interesses, sem ligar, sem cláusula de conflito de interesses? Meu irmão, mó hipocrisia esse papo. E tem corintiano que abraça essa ainda. Não, como que vai ter duas? Como que vai ter duas? Já tem duas há muito tempo. Repito, jogos da Seleção Brasileira, jogos do Campeonato Brasileiro. A CBF tem fechadas 5 delas. Tô errado? Hein? Tô errado ou não? Tô errado ou não? Então, meu amigo, se tiver que fechar uma no estádio e outra na camisa, que feche. Repito, não vou jogar em nenhuma delas e também não vou vestir a camisa, porque as camisas do Corinthians que eu compro, que eu tenho, eu compro sem patrocínio. Entendeu? Tá? E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Conselho Deliberativo do Corinthians aprova a revisão orçamentária com déficit de 83 milhões de reais. Ontem, segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Timão aprovou por aclamação em uma reunião extraordinária a revisão orçamentária para o restante de 2025. O projeto apresentado pela atual diretoria do clube prevê um déficit de 83 milhões de reais. Ao contrário do estipulado no orçamento anterior, ainda sob a gestão do ex-presidente Augusto Melo, o clube deve fechar com prejuízo. A projeção inicial era um superávit de 34 milhões, chegando a quase 120 milhões de diferença entre o orçado no fim de 2024 e revisado para o fim de 2025. A votação contou com a presença de 136 conselheiros, dos 299 possíveis entre vitalícios e trienais, no Teatro do Corinthians, no Parque São Jorge. Embora não tenha havido nenhum voto pela reprovação, 29 conselheiros registraram a intenção pelo encaminhamento da revisão orçamentária para reanálise. O Conselho de Orientação, CORE, quanto o Conselho Fiscal recomendaram a aprovação da revisão proposta pela gestão de Osmar Stable, que tem Emerson Piovesan como diretor financeiro. O CORE, como indicou o clube, indicou a auditoria de acompanhamento ao menos trimestralmente dos números. Deixe seu like no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.